Eu comprei uma Lander 0 km e andei 30 mil quilômetros no período de 1 ano. Essa é a opinião sincera de um dono. O desempenho da Landoca, no geral, me agrada. Vamos analisar os fatores separadamente. A aceleração da Lander é muito boa, olha só. Viu só? Chegamos em 100 km por hora em poucos segundos. E agora que eu botei a quinta. A velocidade final da Lander, na minha opinião, deixa um pouco a desejar. Com um pouco de vento, ela dificilmente passa dos 130. E tem muita moto de 150 cilindradas que consegue fazer isso. A frenagem da Lander também é muito boa. Eu tô a 100 por hora e vou fazer uma frenagem de emergência. Viu só? Parei em poucos segundos. A Lander é uma moto bem versátil. Ela é uma moto alta, tem um vão livre do solo bem alto. Então ela lhe proporciona bastante confiança quando você vai transpor obstáculos como um tronco ou um meio fio. Você não se sente limitado, você se sente mais livre comparado com outras motos pequenas. Ela tem força, é uma moto bastante versátil para o nosso dia a dia. É uma moto que vai bem com vários tipos de terreno. Ela não é especialista em lama muito densa ou areia muito fofa, mas tudo isso é uma questão de habilidade. Mas ela vai bem com areia, com pissarra, ela vai bem com a ferrugem em geral, leve e moderado. No trânsito, a versatilidade da Lander é boa. Lógico que nem se compara com uma moto pequena, tipo uma 125, uma 150. A maior dificuldade que eu tenho é, como eu estou fazendo agora, de navegar entre os carros. Porque a Lander é alta e grande, então não é tão fácil quanto uma moto pequena, lógico, né? De estar fazendo isso. E como ela é alta e eu sou baixo, eu tenho 1,69 m, então às vezes fica um pouco difícil de segurar o peso da Lander. Quando eu inclino assim, aí ela fica querendo pesar, eu tenho que fazer mais força e fazer um jogo de quadril também para poder conseguir apoiar o pé completo no chão. O banco é muito ruim, deixa muito a desejar. Tem muita moto pequena que tem um banco melhor do que esse. Em 200 km de viagem e você já tá com a bunda doendo. Já a suspensão é muito boa, excelente. Ela trabalha bem em vários tipos de terreno, como vocês podem ver, asfalto, areia, calçamento. Ela absorve bem os impactos. Esse calçamento que eu tô andando agora aí, ó, é um calçamento muito caroçudo, muito cheio de pedra, cheio de buraco. E você pode passar rápido com a Lander nele, que nesse tipo de calçamento, que ela absorve bem os impactos. Então, no geral, péssimo banco, excelente suspensão. Desde quando eu comprei essa moto, eu anotei todos os abastecimentos, sem exceção. Eu anotei a quilometragem, a quantidade de litros e a média que estava dando no momento. Total de quilômetros rodados até agora foi de 30.113. Total de litros abastecidos nessa quilometragem foi 1.028,59. Isso aqui dá uma média de 29,27 quilômetros por litro. Lógico que esses 29,27 é uma média, então nem sempre ela faz isso. Tem vezes que ela faz mais, tem vezes que ela faz menos. Depende da mão, depende da calibragem dos pneus, depende do peso, depende de uma série de fatores, até mesmo do ajuste da relação. Então eu já fiz mais de 35 km com litro, também já teve ocasiões de eu fazer 21 km com litro. Tenha em mente que isso aí, 29, é uma média. Todas as revisões foram na própria Yamaha. Aqui
tá todas as ordens de serviço e notas fiscais de todas as revisões, certo? Eu não vou falar o valor de um por um, mas eu vou falar o total logo. E o valor de um por um eu coloco na tela. O total de todas as revisões foram R$ 2.919,05. Mas ainda está faltando duas coisas. O primeiro que está faltando é a relação, que essa com 30 mil ainda é original. Eu comprei de R$400 na Yamaha. O segundo item que está faltando é o pneu. Esse aqui ainda é original e já está bem careca. Eu comprei de 465 na Pneu Histórico, contando com frete. Então meu gasto total com manutenção foi R$ 3.784,05 em 30 mil quilômetros. Isso me dá uma média de R$ 315,34 gastos por mês ou 13 centavos gastos por quilômetro rodado. As duas primeiras revisões da Yamaha são mais baratas porque ela dispensa o custo da mão de obra. E também quando você leva o resto do óleo que sobrou da revisão anterior, você economiza uma garrafa de óleo. Quando a gente fala de preço, tem duas formas da gente analisar, que é o preço absoluto e o preço relativo. O preço absoluto é a quantidade de dinheiro ao todo que a gente precisa despender para poder comprar a moto. E eu vou dizer para vocês, R$27 mil é muito dinheiro, é muito caro comprar uma moto no Brasil, principalmente uma moto dessa categoria, muito caro. São quase 20 salários mínimos para você dar num veículo desse, mais de 1 ano e meio trabalhando. Se você desse exclusivamente o salário mínimo, seria mais de 1 ano e meio trabalhando para pagar uma moto dessa, e eu acho muito caro. O preço relativo é comparar o valor dela com o valor de suas concorrentes. E quando a gente leva em consideração o preço relativo, a Lander não está tão ruim assim não. Olha só. A Dafra NH300 está R$ 24.390 mais frete. E não sabemos quanto é esse frete. A Lander 250 está R$ 25.790 mais frete de 1.165. Então dá aproximadamente 27 mil. A Royal Enfield Himalayan está R$ 26.290. E esse asterisco diz que o frete já está incluso, ou seja, esse é o preço final. A Honda Saara 300 tem 3 modelos, o mais barato é R$ 27,90. E esse asterisco diz que o frete não está incluso. E o frete da Honda é de atropelar, que a gente sabe. A Zontes T350 está R$ 32.300 mais frete, que não sabemos quanto é. A Versys 300 está R$ 35.310, segundo eles, frete incluso, ou seja, esse é o preço final. E a BMW G310 GS está R$ 38.900 e como essa página é a página do financiamento, creio que esse seja o valor final. Viu aí? Em comparação com os concorrentes, o preço da Lander está até aceitável, está entre os melhores. Então, para resumir, a Lander é uma moto muito boa e eu recomendo muito. O desempenho dela é show de bola, o ponto negativo é a velocidade final, mas eu também não ando correndo, então para mim não faz diferença. A versatilidade dela é muito boa, ela é uma moto muito versátil, transpõe obstáculos, não deixa a desejar. Fica um pouco difícil lidar com ela no trânsito, mas é uma coisa que a gente acostuma. O conforto dela é neutro, o banco é ruim, mas a suspensão é muito boa. Então resolve colocando uma capa ou trocando o banco. O consumo dela é um ponto positivo. 30 km com litro é uma média muito boa para uma moto de 250 que anda geralmente com peso. A manutenção dela é outro ponto negativo. Eu acho muito caro fazer manutenção na concessionária, mas eu quero manter a garantia, então vou continuar fazendo na concessionária. E o preço é neutro também, porque se a gente avaliar o preço absoluto, é um negócio muito caro. Mas em comparação com as suas concorrentes, a Lander tem um ótimo preço, né? Ela está entre os melhores. Um veredito final, vale muito a pena. Isso aqui, pessoas, é só uma opinião de um usuário voraz da Lander 250, certo? Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para perguntar, que eu respondo na hora. Eu vou ficando por aqui, obrigado aí por ter assistido, fique com Deus, espero que esse vídeo tenha ajudado. Um abraço, até a próxima, falou e fui!